Atualizações importantes do Goiás. Primeiramente, falar sobre uma notícia no mínimo esquisita, vinda lá do Paraná, um jornalista afirmando que o Wagner Mancini, a torcida pede a sua saída aqui do Goiás. O que tem, né, de verdade em relação a essa história e algo no mínimo curioso, já que o Coritiba é o segundo colocado na tabela de classificação. O interesse de uma equipe da Série A em contar com o Rafael Gava, eu quero trazer os detalhes sobre o que eu consegui apurar em relação a essa história e a justificativa, a explicação também que eu consegui em relação a essa discussão envolvendo o Regis e o Lucas Andrino, após, né, antes do pênalti cobrado pelo Tadeu no empate contra o Remo na Serrinha. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. Convido você a conhecer a Lavanderia Viva Cor, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, o melhor cuidado com as suas roupas, como por exemplo a tinturaria para peças especiais, temos uma variedade de cores para você. Além disso, para quem tem negócios, precisa lidar, por exemplo, com uniformes e etc., recomendo também a Lavanderia Viva Cor, localizado na Galeria João Nunes, agora com uma nova unidade, ainda mais espaçosa, mais aconchegante para te receber. O link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá pensando em comprar uma nova bicicleta? A minha sugestão é a Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Você encontra bike Aro 29 por apenas R$ 899,90 ou em 12 vezes nos cartões de créditos, com parcelas de R$ 86,00 que cabem no seu bolso. Bikes novas e seminovas, peças e acessórios, pequenas manutenções, é com a Alternative Bike Shop. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo ou pelo WhatsApp, o 62 99509 0040. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação confirmada por um perfil no Twitter, o Sport Transfers, garantindo o interesse do esporte em contar com Rafael Gava para essa Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não consegui confirmar ao certo, estou gravando esse vídeo ainda na manhã da quarta-feira. Não consegui confirmar ao certo se essa proposta, se essa procura aconteceu no começo da temporada ou já com o Campeonato Brasileiro em andamento. Fato é que, segundo apurações deste perfil, que assim, pode até não parecer, mas será que é de verdade? Sim, esse camarada aqui tem fontes boas pra caramba, que dá assim de 10 em muitos especialistas lá no Recife. É uma conta anônima, mas que o cara de fato consegue boas apurações. E segundo eles, um jogador que foi procurado foi sim o Rafael Gava, atleta que vem sendo um dos bons destaques nessa temporada pelo Goiás, 32 anos de idade e que está em reta final de contrato. A informação que eu tenho do Rafael Gava é que ele tem contrato no verde até o final do Campeonato Goiano, tá? Do ano que vem. Se eu não estiver enganado, é basicamente isso. Então, já está em reta final de contrato, podendo assinar, por exemplo, um pré-vínculo para se mudar para outra equipe no ano que vem, já nos próximos meses. Teve uma lesão, acabou voltando a ficar no banco de reservas nesse jogo contra o Remo, ainda não sentiu uma confiança do Mancini para contar com ele. Acho que um jogador que para a Série A, assim, olhando pelo lado do esporte, né, poderia ser um bom reserva. Acho que mais do que isso do Rafael Gava em uma primeira divisão seria exagerar demais. Já teve até alguns bons momentos no Cuiabá na Elite, né, ali em 2022, 2023 também, antes de se mudar para o Avaí. Tomara que o Rafael Gava consiga essa sequência no Goiás, que de fato é importante, né, após a contusão. O último jogo dele foi contra a Chapecoense, mesmo jogando só 31 minutos naquele duelo, já vindo ali de altos e baixos, né, com algumas lesões. Ele entra no segundo tempo e dá assistência para o gol da virada do Anselmo Ramon. Na Série B também assistência contra a Ferroviária, o gol marcado contra o Coritiba e assistência também no jogo contra o Avaí aqui na Serrinha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esse interesse, o esporte que procurou também alguns atletas na segunda divisão e até mesmo fechou, né, recentemente com o Derek Lacerda, jogador que estava no Cuiabá. Tá? Só para mim fazer aqui uma explicação, recebi outra informação agora atualizada em relação ao Lucas Andrino e também o Regis, né? Uma discussão que aconteceu antes do intervalo de Goiás e Remo na Serrinha. A informação que eu tive é que essa discussão aconteceu por conta de que o Regis estava meio que dando algumas dicas para o Marcelo Rangel na disputa por pênaltis. E o Lucas Andrino meio que ficou chateado com a situação
no calor do momento. O próprio Lucas Andrino revelou isso na entrevista coletiva, que foi algo muito mais no momento, nada que vinha do passado, até mesmo porque os dois né, são companheiros, assim, se a gente pegar a relação que os dois tiveram aqui no Goiás também, foram parças, né, vamos dizer assim, até porque o Regis poderia ter deixado o Goiás muito antes. Quem, inclusive, bancou a permanência do Regis para essa temporada foi o próprio Lucas Andrino. Acabou não dando certo, o Regis foi, inclusive, expulso no intervalo, né, antes ali, após a batida do pênalti, basicamente, e o Lucas Andrino acabou deixando aquela região, que ele estava ali muito próximo do gramado, mais um bate-boca mesmo, sem grandes alardes, o Regis que não pertence mais ao Goiás, tá? O contrato dele foi rescindido, ele pertence hoje 100% ao clube do Remo. Por que as mães ficam desesperadas nas férias? Imagine o caos, a casa cheia e crianças correndo por todos os lados. E você, mãe, tentando manter a sanidade. Se você quer transformar esse cenário caótico em algo positivo, precisa ouvir isso agora. A verdade é que as férias pode ser um campo minado para as mães. A rotina vira de cabeça para baixo e a pressão para entreter os filhos é enorme. Mas o que ninguém te conta é que essa pode ser a oportunidade perfeita para criar laços. O melhor para o seu negócio está na RJC Assessoria Contábil, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Você encontra vários serviços essenciais para a sua empresa, como, por exemplo, a criação de uma holding empresarial ou familiar, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos, também a declaração do imposto, caso você ainda não tenha feito, e muito mais. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Para a gente completar, quero falar sobre uma informação no mínimo curiosa, né, envolvendo o técnico Wagner Mancini, do jornalista Carlos Mion, lá do Paraná, afirmando o seguinte, um post na manhã desta... Foi ontem, inclusive, né? Foi no dia 29 ainda, na parte da tarde, afirmando assim, ó, abre aspas, mesmo líder, parte da torcida do Goiás, que era a saída do Wagner Mancini. Perdeu em casa para o Atlético, empatou com o Criciúma. Aliás, o técnico coleciona fracassos nos últimos 5 anos, trabalhou em 8 clubes, foi demitido em poucos meses. O receio que repita a sequência de começar bem o trabalho e depois despencar de produção. Isso não é verdade, tá? Tanto por parte da torcida do Goiás, eu acho que a gente até vê uma ou outra crítica relacionada às alterações, às vezes a escolha de um jogador para começar como titular, algo que qualquer técnico vai ter divergências. O momento de oscilação, ele acontece, mas já falei isso aqui inclusive na live de ontem. É o melhor momento do Goiás na Série B, não é? Mas nos últimos 5 jogos, apesar de estar parecendo oscilante, o Goiás venceu 2, empatou 1 e perdeu outro. Dos últimos 7 jogos, dos últimos 6, parece um momento oscilante? Até parece. Vamos colocar dos últimos 7, então. 2 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, não é momento para isso. Tá? Acho assim, até de uma certa forma covarde, né? Não acho que seja por maldade ou algo nesse sentido, mas a forma, né, de tratar o profissional também é no mínimo desrespeitosa. Falar que ele foi um fracasso nos últimos 5 anos, se a gente pega os trabalhos do Wagner Mancini, por exemplo, de 2021 para cá, né, ele faz um trabalho ali de salvar o Corinthians, no América Mineiro vai bem, em 2021 vai para o Grêmio, acabou caindo para a Série B, a culpa não foi dele. 2022 quase leva o América para a Série A, faz uma boa campanha também em 2023, no Ceará decepciona, de fato, na Série B, começa bem, mas acaba tendo uma caída. No Atlético Goianiense, uma passagem de 7 jogos. No Goiás, venceu 8 partidas seguidas, um recorde da história do clube. Então, assim, eu acho que, às vezes, tá, e eu aqui no canal, apesar de ser crítico, eu tento separar muito bem as coisas. Você pode ver que dificilmente eu faço uma crítica, um comentário no tom de inveja. Por quê? É de fato que grande parte de quem trabalha na imprensa sente em relação aos profissionais. O jogador, a comissão técnica, um dirigente, essa é a verdade. É uma crítica muito mais olhando o lado pessoal do que o profissional. Tá? E isso eu não faço aqui no canal. Primeiramente porque eu tenho muito mais admiração para esses caras do que propriamente o inveja. O cara recebe 20 vezes mais, um professor tinha que ganhar mais. Eu não sou desse discurso, tá? Eu sou do discurso que se você produz, você recebe.
tá? E acho que o Wagner Mancini, ele tem exatamente isso. Falar que a carreira do cara é um fracasso, enfim, são coisas que a gente tem que ouvir, né? Estando na internet. Você pode deixar a sua opinião, não existe nada disso. O Goiás precisa encontrar uma forma um pouco mais de segura de se jogar. Acho que o Mancini está trabalhando nisso, mas pensar em demissão agora seria loucura. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e os links dos apoiadores na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!